Imagina passar anos juntando dinheiro, fazer um financiamento enorme e colocar quase tudo o que a família tem num apartamento. Aí um dia você descobre que ele vale menos do que você pagou. Em alguns casos, o prédio nem ficou pronto. Foi assim que o maior símbolo de segurança da China começou a virar uma armadilha. Durante décadas, comprar um imóvel na China parecia uma escolha que quase não tinha como dar errado. A cidade crescia, o preço subia e o apartamento virava casa-aposentadoria, herança e proteção para qualquer aperto no futuro. Só que essa segurança começou a sumir. Em junho de 2026, o preço dos imóveis novos ainda estava 3,3% abaixo do ano anterior. No primeiro semestre, o valor das vendas caiu 13,6%. O começo de novas construções despencou 23,4%. Isso já não parece uma crise rápida. O mercado imobiliário chinês está enfraquecido há quase 5 anos. E o problema não fica só dentro dos prédios, ele chega nos bancos, no comércio, nas prefeituras e até no dinheiro que uma família decide gastar num restaurante. Para entender como o apartamento conseguiu mexer com um país inteiro, a gente precisa voltar para o tempo em que imóvel na China parecia mais seguro do que dinheiro no banco. Pensa numa família comum. Os pais passaram a vida trabalhando e poupando. O filho cresceu, conseguiu emprego numa cidade e decidiu comprar o primeiro apartamento. A família juntou as economias, pagou a entrada e fechou o negócio num imóvel que ainda nem tinha sido construído. Isso era normal. Muita gente comprava na planta e começava a pagar antes de receber as chaves. O financiamento já corria enquanto o prédio ainda era só uma promessa cercada por tapumes. Por que alguém aceitava isso? Porque durante muitos anos a chance de valorização parecia enorme. As cidades cresciam, milhões de pessoas saíam do campo, os salários aumentavam e bairros inteiros apareciam numa velocidade impressionante. As famílias também não viam tantas alternativas seguras para investir. A bolsa oscilava muito e outras opções eram mais limitadas. Então, o apartamento virou uma espécie de cofre de concreto. Mais de 90% das famílias chinesas possuem algum imóvel. Para muita gente, quase todo o patrimônio ficou preso no preço da casa. Também tinha um lado social. Ter um apartamento mostrava que a família tinha subido de vida. Comprar não era só ter um teto, era a prova de que todo aquele esforço tinha valido a pena. Esse comportamento criou uma máquina enorme. A família pagava adiantado. A incorporadora pegava o dinheiro, tocava a obra, comprava novos terrenos e abria outros projetos. Os bancos emprestavam mais porque as vendas continuavam fortes. Os governos locais arrecadavam vendendo terrenos para as próprias incorporadoras. Enquanto os preços subiam, parecia que todo mundo ganhava. A família via o patrimônio crescer, a construtora vendia antes de terminar, o banco recebia juros e a prefeitura conseguia dinheiro para abrir avenidas, metrôs, parques e bairros inteiros. Só que tinha uma fraqueza escondida nessa máquina. Ela precisava de compradores novos o tempo inteiro. Muitas incorporadoras não esperavam terminar um prédio, vender tudo e só depois começar o próximo. Elas usavam o dinheiro de apartamentos ainda não entregues para manter várias obras rodando ao mesmo tempo. Era como pedalar uma bicicleta muito rápido. Enquanto as vendas aumentavam, dava para manter o equilíbrio. Quando os compradores diminuíram, a bicicleta começou a tombar. O governo chinês já estava preocupado com o tamanho das dívidas das incorporadoras. Em 2020, criou regras mais duras para impedir que essas empresas continuassem tomando empréstimos sem limite. A ideia fazia sentido. Algumas tinham crescido rápido demais, comprado terrenos caros demais e lançado projetos demais, contando que os preços subiriam para sempre. Só que o freio veio quando muitas já dependiam completamente de dinheiro novo. Com menos crédito, algumas incorporadoras atrasaram pagamentos, fornecedores ficaram sem receber, obras perderam ritmo e projetos foram paralisados. Aí aconteceu a pior coisa possível, no mercado que vive de confiança. As famílias começaram a ter medo de comprar. Quando uma pessoa vê um prédio inacabado, ela pensa duas vezes antes de colocar a poupança em outro projeto. Com menos compradores, entra menos dinheiro. Com menos dinheiro, aumenta o risco de outras obras pararem. A desconfiança começa a alimentar a própria crise. Mesmo em 2025, cerca de 30% do dinheiro usado pelas incorporadoras ainda vinha de depósitos e pagamentos adiantados dos compradores. Depois de tudo, o setor ainda dependia muito de vender antes de entregar. E havia apartamento demais no caminho. Em março de 2026, mesmo que nenhuma construção nova começasse ainda, seriam necessários cerca de 30 meses de vendas para limpar o estoque existente. Isso ajuda a entender por que começar novos projetos ficou tão difícil.
Se já existem apartamentos demais esperando o comprador, construir mais pode aumentar o problema. Mas aqui tem um detalhe importante. A crise não é igual na China inteira. Em partes de Pequim, Xangai, Shenzhen e outras cidades muito procuradas, ainda existe demanda. O peso maior está em cidades menores onde foram construídos bairros esperando uma chegada de moradores que não aconteceu no tamanho imaginado. É daí que veio aquela imagem das cidades fantasmas. Só que mostrar prédio vazio não explica quase nada. Alguns bairros acabam ocupados com o tempo. Outros ficam longe dos empregos das universidades e dos serviços que atraem moradores. Em muitos lugares, o problema não é simplesmente ter apartamento vazio. O problema é ter apartamento onde não existe gente suficiente querendo comprar. A própria China também mudou. A população começou a diminuir. O número de jovens formando novas famílias caiu. A urbanização continua, mas não naquele ritmo explosivo de antes. O país construiu como se a procura do passado fosse continuar por décadas. Agora precisa lidar com um futuro de menos compradores novos e uma quantidade enorme de imóveis já construídos. Quando o preço cai, o impacto na família vai muito além da vontade de vender. Imagina um apartamento que custou o equivalente a muitos anos de salário. Durante um tempo, ele valorizou e todo mundo se sentiu mais seguro. Depois, apartamentos parecidos começaram a aparecer mais baratos. A família continua pagando o financiamento antigo, mas percebe que o maior patrimônio dela perdeu valor. Mesmo sem querer vender, a sensação muda. A viagem é adiada. A troca do carro fica para depois. O restaurante vira gasto desnecessário. O dinheiro que iria para o comércio vai para a poupança. É por isso que a crise imobiliária pesa tanto sobre o consumo chinês. Quando a casa representa uma parte enorme do patrimônio, a queda no preço faz a pessoa se sentir mais pobre, mesmo com o salário igual. Também existe o medo do emprego. A construção movimentava pedreiros, engenheiros, corretores, arquitetos, motoristas, fábricas de móveis, aço, cimento, vidro, elevadores e eletrodomésticos. Quando menos prédios começam, toda essa cadeia sente. No primeiro semestre de 2026, o investimento imobiliário caiu 18%. Então não é só a incorporadora que deixa de contratar. É o fornecedor de cimento que recebe menos pedidos. É a loja de móveis que vende menos. É o trabalhador que fica inseguro e guarda mais dinheiro. O apartamento cai de preço, o consumo esfria, as empresas vendem menos e a confiança piora. Só que as cidades também ficaram presas nessa história. Na China, os governos locais têm muitas responsabilidades, mas não controlam todas as fontes de impostos necessárias para pagar essas despesas. Durante anos, vender terrenos virou uma saída. A cidade negociava o direito de uso de uma área com uma incorporadora. O dinheiro financiava obras, transporte e serviços. A incorporadora construía apartamentos, as famílias compravam e a valorização dos imóveis aumentava o preço dos próximos terrenos. Era uma engrenagem que se alimentava sozinha, até parar. Quando as vendas caíram, as incorporadoras perderam interesse e capacidade para comprar novos terrenos. A receita das cidades encolheu justamente quando muitas já estavam endividadas. Então, o problema do apartamento chegou no orçamento público. A prefeitura que arrecada menos pode reduzir obras, atrasar pagamentos ou depender de mais ajuda. Isso enfraquece empresas locais e empregos e deixa as famílias ainda mais cautelosas. É por isso que a China não consegue simplesmente deixar todas as incorporadoras quebrarem e esperar o mercado se organizar sozinho. Uma falência descontrolada pode parar obras, aumentar a perda dos compradores, atingir fornecedores, derrubar o valor dos terrenos e pressionar bancos e governos locais. Mas salvar todo mundo também não é simples. Se o governo cobre todos os prejuízos, passa a mensagem de que empresas podem assumir riscos enormes porque serão resgatadas depois. E terminar todos os apartamentos custa muito dinheiro. Concluir os projetos vendidos e não entregues pelas incorporadoras em dificuldade poderia custar perto de 5% de toda a economia chinesa ao longo de 3 anos. É uma conta gigantesca. Por isso, o governo vem tentando agir aos poucos. Reduziu exigências de entrada em algumas cidades, facilitou financiamentos, cortou juros de hipotecas e criou listas de projetos que podem receber crédito. Também permitiu que governos locais e empresas estatais comprem alguns imóveis prontos e transformem em moradia mais acessível. Mas a prioridade mais urgente é terminar o que já foi vendido. Enquanto uma família não souber se vai receber o apartamento que está pagando, vai ser muito difícil convencer ela a comprar outro. Baixar juros ajuda quem já quer comprar, não cria vontade em quem acredita que o imóvel estará mais barato no ano seguinte.
Esse detalhe muda tudo. Durante a alta, a expectativa de valorização fazia o comprador correr. Se esperasse, pagaria mais caro. Na queda, acontece o contrário. A pessoa adia porque acredita que esperar pode trazer um preço melhor. O mesmo movimento que empurrava o mercado para cima agora puxa ele para baixo. E os bancos? Eles estão expostos, mas isso não é uma cópia da crise americana de 2008. Na China, os compradores normalmente deram entradas bem maiores. O governo também tem muito mais controle sobre os grandes bancos, sobre a oferta de crédito e sobre o ritmo em que as perdas aparecem. Isso reduz a chance de uma quebra rápida igual a dos Estados Unidos, mas cria outro risco. Em vez de uma explosão, a crise pode virar um peso lento. Os bancos ficam cautelosos. As incorporadoras sobrevivem sem força para crescer. As famílias continuam pagando dívidas e consomem menos. As cidades carregam terrenos que valem menos. O sistema não desaba de uma vez. Ele passa anos andando com dificuldade. Foi assim que o apartamento começou a destruir o sonho que ele mesmo ajudou a criar. O sonho chinês não era só ficar rico, era acreditar que cada geração viveria melhor do que a anterior. Os pais trabalhavam, poupavam e compravam um imóvel. O filho herdaria esse patrimônio e começaria a vida num degrau mais alto. Só que se o imóvel perde valor, a renda cresce devagar e o emprego fica mais disputado, esse degrau começa a desaparecer. Uma geração pode acabar pagando caro por apartamentos que a geração seguinte não quer ou não consegue comprar. E aqui está a parte mais controversa. Para salvar a economia, a China precisa impedir uma queda descontrolada nos preços. Mas para deixar a moradia mais acessível e reduzir todo esse excesso, talvez tenha que aceitar que os imóveis nunca mais subam como antes. As famílias querem recuperar o valor do patrimônio. Os jovens querem casas mais baratas. As incorporadoras precisam vender. Os governos locais precisam que os terrenos mantenham algum valor. Não dá para agradar todo mundo ao mesmo tempo. Talvez a saída seja mudar completamente o significado do apartamento. Em vez de ser o principal investimento da família, ele teria que voltar a ser, antes de tudo, um lugar para morar. Isso exige alternativas melhores para guardar dinheiro, aposentadorias mais seguras, proteção social maior e um mercado financeiro em que a população confie. Também exige que as cidades encontrem outras fontes de receita sem depender tanto de vender terrenos cada vez mais caros. E exige aceitar que o setor imobiliário será menor. Não existe política capaz de trazer de volta para sempre a quantidade de jovens compradores e novas cidades que alimentou aquele crescimento. O governo pode terminar obras, apoiar famílias e evitar uma onda de falências, mas não consegue obrigar a população e a economia a voltarem no tempo. No fim, o apartamento não virou uma armadilha porque era inútil, virou uma armadilha porque recebeu funções demais. Era casa, investimento, aposentadoria, herança, símbolo de sucesso, garantia para empréstimos e fonte de dinheiro para os governos locais. Quando o preço começou a cair, todas essas partes foram atingidas juntas. É isso que torna a crise chinesa tão difícil. Não basta fazer as pessoas voltarem a comprar. Elas precisam acreditar que o imóvel será entregue. Precisam acreditar que o preço não vai continuar caindo. E precisam sentir que o futuro delas não depende de colocar quase toda a riqueza da família dentro de quatro paredes. Durante décadas, o apartamento foi a prova de que a China estava subindo. Agora, ele virou a lembrança de que nenhum crescimento continua para sempre do mesmo jeito. Os prédios continuam de pé. O que desabou foi a certeza de que comprar um deles seria sempre o caminho mais seguro para uma vida melhor.